Eu estava em uma determinada situação em que eu não vou poder ficar contando muitos detalhes. O importante aqui é passar a essência do problema e de como poderia ser resolvido um problema desses. Bastante, em tese deveria ser muito simples, mas acabou ficando uma coisa um pouco complexa. Então, mais ou menos o seguinte, imagine aí que você faz parte de um grupo de 5 ou 6 pessoas, em que você é voluntário e você está ali, de repente, numa ação que tem interesse de todos e de que aquilo vá adiante, mas que é um trabalho voluntário. Não é como uma empresa que você chega com constituição financeira e nada disso. E então, de repente, numa determinada situação, sem você perceber, começa-se ali uma sessão de espancamento, uma sessão de humilhação, de constrangimento, porque as pessoas elas querem que você doe recursos financeiros. Em tese, depois de algum tempo, só que eu fui perceber o que era aquilo e por que se desdobrou da maneira que se desdobrou. E nem acho que todos ali tinham consciência do que estava acontecendo. Foi mais uma ação de uma ou duas pessoas e o restante, sabe, o que foi que talvez mais me espantou, a dificuldade que às vezes as pessoas têm para perceber certas situações bastante constrangedoras e, no mínimo, imorais e antiéticas. A verdade é que a situação por si só poderia ter sido resolvida em particular. Não era o caso. A situação era de constrangimento ou até para testar, para saber se eu era ou não uma pessoa honesta. Assim que eu dei a negativa de que não haveria doação alguma, veio uma proposta ilegal de uma ação. Não dá para a gente fazer de uma outra maneira, assim, né? Ou seja, uma proposta ilegal. Então, obviamente que não topei. Então ficou ali uma situação bastante constrangedora de silêncio, em que não haveria contribuição financeira e também não haveria aceite de uma proposta indecente, imoral e até ilegal. Depois de alguns dias é que eu fui perceber o que poderia ser aquela situação. Queriam então de fato saber se eu era desonesto ou não? Se eu tivesse aceitado, ficaria na mão de pessoas desonestas? Qual era a situação exatamente? Ou era só de constrangimento? Seja lá qual foi o motivo, o que gerou aquela ação toda, após alguns dias eu concluí que, não havia provas de nada e não houve um crime, assim, não se concretizou, era só uma proposta, vê aí. Eu não sei necessariamente se aquilo poderia ser visto como prova de um crime ou de uma tentativa de um crime, de uma ação ilegal, ou determinada situação você olha e diz assim, poxa, eu não quero estar com essas pessoas, eu não sou obrigado a estar com essas pessoas, tinha um determinado assunto acontecendo com um prazo determinado, com o passar dos dias a única decisão que eu percebi justa de ser tomada era, não vou fazer mais nada, não tenho como provar, não tenho como brigar por isso, não tenho como levar uma coisa ilegal, imoral, antiética adiante, então não vou mais participar. Não briguei com ninguém, não esperneei, não falei nada, simplesmente fiquei em silêncio e fui me ausentando até que aquele determinado prazo se esgotasse, que eu tinha que ficar até um determinado prazo. Passou aquele prazo como se fosse uma espécie de contrato, só para dar um exemplo, e nunca mais me reuni com essas pessoas. Não sei até que ponto quem estava envolvido com o quê e qual foi o motivo que, de repente, determinou que aquelas pessoas fizessem aquilo. A verdade é que certas situações nos colocam em prova, seja para o nosso entendimento do que é justo ou não, como se fosse um constrangimento que eu já vi em algumas igrejas quando tentam colocar os fiéis numa situação que se você não doar, você não está merecendo a Deus, por exemplo. Não era essa a situação ligada à religião, mas serve como exemplo. E também de não levar nada desonesto, ilegal, imoral adiante. E aí só resta uma coisa, né? Já que não há provas, não tem como tipificar aquilo, não tem como comprovar aquilo, só me restou o quê? O isolamento. Fiquei quieto no meu canto, participei do mínimo possível, dei o mínimo de opinião possível e, vencido aquele prazo, como eu disse, nunca mais vi aquelas pessoas. Então eu espero que você não passe por isso nunca, mas espero também que você não abra mão, né? Não se deixe ser constrangido e também não abra mão dos seus valores, dos seus princípios, porque lidar com gente sempre é muito difícil e sempre vai ser muito difícil, mas tem certas coisas que
não dá para você abrir mão nunca, jamais. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Eu sou o jornalista Rogério Souza. Deixe o seu like aí, clique no sininho para receber todas as notificações. E saiba que se você não passar os vídeos que te interessarem adiante, os caras lá desse lado aqui estão com o dedo duro de tanto passar mensagens porcaria adiante. A nossa aqui, ó, precisamos de um esforço mais do que redobrado. Gostando do vídeo, peço que passe adiante, não só esse, como outros vídeos. Não se deixe cansar. É uma batalha da qual nós temos que estar todos juntos para que a gente possa vencer e tornar o Brasil um país cada dia melhor, com valores e princípios muito justos, éticos, morais e cristãos. Pela vida e pela liberdade, muito obrigado pela sua presença aqui.